Eu fui casado com a minha esposa por 17 anos e ela nunca se virou para mim e disse que me amava. Por 10 dos 17 anos, o casamento foi praticamente sem sexo. E isso não era apenas parte da minha esposa. Ela sempre teve uma libido alta, enquanto a minha sempre foi baixa. Acho que nós só queríamos coisas diferentes quando se tratava de sexo. Ela queria sexo selvagem e perigoso, enquanto tudo que eu queria era fazer amor apaixonado entre duas pessoas que se amavam. Para ser justo, éramos duas pessoas muito diferentes quando nos conhecemos. Dizem que os opostos se atraem, e, na época, me senti sortudo por tê-la encontrado. Ela trabalhava como psicóloga e dava aulas em uma universidade de muito prestígio. Eu era dono de uma pequena construtora e nos conhecemos quando fui contratado para trabalhar no prédio onde ela dava aulas. O casamento nem sempre foi ruim. No começo, ela foi incrível e tentou muito fazer dar certo, mas não demorou muito para que as diferenças entre nós se tornassem uma barreira. Os últimos 3 anos foram os mais difíceis. As discussões constantes fizeram com que não dividíssemos mais a cama juntos. Sempre que conseguimos ficar no quarto juntos, o ar fica denso com uma tensão que é pressionada a cada respiração, enchendo o quarto com um peso estranho. Chegou a um ponto em que o amor que eu desejava não era mais apenas um desejo, mas uma fome me corroendo. Quando contratei uma profissional do sexo pela primeira vez, começou como uma forma de sentir o calor de uma mulher. Eu queria sentir que era desejado e amado, mesmo que fosse uma performance vazia. As 2 primeiras vezes que contratei uma profissional do sexo, aí sim, foi apenas sexo. Foi bom e apaixonado às vezes, mas não era o sexo que eu sentia falta. Quando contratei a profissional do sexo pela 3ª vez, deixei claro que não queria sexo. Eu só queria alguém para me abraçar e me segurar. Foi ótimo, mas ainda faltava o aspecto emocional. E foi aí que tive a ideia dos cartões. Contratei a mesma prostituta todas as vezes. Gabriela era consideravelmente mais nova que eu. Ela tinha a mesma idade que minha esposa tinha quando nos conhecemos. Além da idade, a única outra coisa que lembrava minha esposa era a cor dos olhos dela. No nosso quarto encontro, Gabriela sabia o que eu queria. Então, quando peguei os cartões, ela ficou feliz em concordar. Você me faz sentir segura. Me abraça forte e não me solta. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu te amo muito. Gabriela era perfeita. Eu não precisava instigá-la e ela sabia exatamente quando ler os cartões de volta para mim. Seu toque era quente e gentil, como se ela pudesse sentir o peso da minha solidão, me envolvendo em um abraço que parecia seguro e elétrico. A cada encontro, eu me sentia mais vivo, como se ela estivesse soprando cor de volta à minha existência cinzenta. Meus encontros com Gabriela passaram de uma vez por mês para algumas noites por semana. Minha necessidade de amor e validação se tornou como uma droga. Eu estava viciado. A abstinência era insuportável e me deixou sentindo vazio, como se eu tivesse um vazio escuro na minha alma. Houve uma mudança em mim que não passou despercebida por minha esposa. Comecei a me vestir diferente. Havia o que você poderia chamar de uma animação no meu passo, especialmente perto da minha esposa. Eu não vou mentir. Isso começou a ter um efeito estranho no meu relacionamento com ela. Era mais fácil estar perto dela, mas eu suspeitava que ela sabia que algo estava acontecendo. O motel onde Gabriela e eu nos conhecemos era um pouco mais sofisticado do que a vulgar sordidez e desespero de um motel de beira de estrada. Não era 5 estrelas, mas oferecia uma certa discrição. Quando a porta se abriu, fiquei surpreso. Gabriela estava diante de mim, mas parecia que minha esposa tinha entrado no quarto. Ela usava o mesmo vestido azul suave que minha esposa amava. Seu tecido abraçava sua figura perfeitamente e seu cabelo estava penteado da mesma maneira, longo e em cascata com aquelas ondas sem esforço. Até seus olhos pareciam brilhar com aquele brilho familiar, fazendo meu coração disparar com uma mistura de desejo e confusão. Quando ela entrou, percebi como ela
personificava perfeitamente os maneirismos da minha esposa, a maneira como ela inclinava a cabeça ao ouvir, a risada gentil que dançava de seus lábios e a maneira suave como ela segurava suas mãos. Parecia surreal, um eco assustador da minha esposa. Meu coração disparou. Dividido entre o prazer e uma inquietante sensação de desconforto, eu ainda estava com Gabriela ou, de alguma forma, cruzei a linha para uma fantasia perturbadora. A semelhança fantástica de Gabriela com minha esposa me deu um arrepio na espinha. O mesmo vestido azul, o corte de cabelo exato e seus maneirismos espelhavam os da minha esposa tão perfeitamente que parecia uma piada cruel. Como você sabia que deveria se vestir assim? Perguntei. Ela sorriu, inclinando a cabeça como minha esposa. Achei que você gostaria. Você não se lembra do quanto ela amava esse vestido? Meu coração disparou enquanto um nó se contorcia no meu estômago. Era uma coincidência ou ela estava nos observando? Eu não sabia o que pensar e não podia, de boa fé, continuar com essa farsa. Eu tenho que ir, eu disse enquanto saía rapidamente. Naquela noite, uma tensão frágil pairava no ar enquanto minha esposa e eu nos sentávamos frente a frente na mesa de jantar. Ela olhou para cima, seus olhos azuis procurando os meus, e pela primeira vez em eras, senti um lampejo de algo que pensei ter perdido. Eu senti a sua falta, ela disse suavemente. Sério? Respondi. Foi a primeira vez em 10 anos que ouvi um toque de empatia em sua boca. Ela assentiu, enquanto a tensão em seus ombros diminuía um pouco antes de ela estender a mão sobre a mesa e gentilmente roçar meus dedos. Conforme nos movíamos para o quarto, um calor desconhecido nos invadiu enquanto nossas barreiras lentamente desmoronavam. Vamos esquecer tudo, só por um momento, ela disse. Naquela noite, ela me deu tudo o que eu desejava em nosso relacionamento. Pela primeira vez, senti o carinho que ansiava enquanto fazíamos amor apaixonadamente. Enquanto estávamos deitados ali, suados após fazer amor, eu me deleitei com a proximidade. Mas isso foi rapidamente quebrado quando minha esposa começou a ecoar as mesmas frases do cartão que eu pedi para Gabriela recitar. Fiquei ali atordoado, meu coração batendo forte enquanto suas palavras ecoavam na escuridão. Você me faz sentir segura, ela sussurrou. Como ela poderia saber exatamente essas palavras? A minha mente correu enquanto eu me afastava um pouco. A intimidade, de repente, substituída por um desconforto arrepiante. Eu desconsiderei a noite anterior como uma estranha coincidência, me convencendo de que estava pensando demais. Minha esposa simplesmente disse as coisas certas na hora certa, nada mais. Na noite seguinte, decidi dormir no quarto de hóspedes, buscando solidão. Em algum momento durante a noite, fui sacudido do meu sono quando senti um calor familiar. Abrindo meus olhos, congelei. Gabriela estava deitada ao meu lado. Seus braços estavam em volta de mim, em um abraço apertado. Uma sensação arrepiante de pavor subiu pela minha espinha enquanto eu olhava ao redor do quarto. Todos os cartões que eu tinha feito para nossos encontros agora estavam pregados nas paredes do quarto. Você me faz sentir segura, ela sussurrou, repetindo cada frase como um ritual, sua voz assustadoramente suave. Eu não aguentava mais. Os cartões, o jeito estranho que minha esposa estava agindo, a semelhança assustadora que Gabriela começou a assumir, tudo parecia estar se fechando sobre mim. Eu precisava de espaço, precisava respirar. Então, eu fui para o motel, no mesmo lugar onde conheci Gabriela antes, quando as coisas eram mais simples, quando eu achava que tinha algum controle sobre a minha vida. Eu mal tinha me acomodado quando ouvi uma batida na porta. Meu coração parou. Eu não estava esperando ninguém. Relutantemente, eu a abri. E lá estava ela. Gabriela, mas algo estava errado. Ela parecia exatamente com minha esposa novamente.
Mas dessa vez, não havia calor. Seus olhos eram frios, assim como a maneira como minha esposa costumava olhar para mim quando discutíamos. Você não conseguia ficar longe, não é? Ela disse, sua voz pingando veneno. Gabriela, por que você está fazendo isso? Ela entrou, sem esperar por um convite. Gabriela? É assim que você me chama agora, seu homenzinho patético? As palavras me atingiram como um soco no estômago. Era exatamente assim que a minha esposa costumava falar comigo em nossos piores momentos. Você acha que pagar por afeição faz de você um homem? Você acha que algumas palavras gentis em cartões são o suficiente para consertar essa sua vidinha triste e quebrada? Ela disse em um tom frio e implacável. Para com isso, eu disse, tremendo. Ela me ignorou, caminhando mais para dentro da sala. Você sempre foi fraco. É por isso que ela não pode te amar. Ela tem nojo de você. Cala a boca! Eu gritei. Você não vale nada. Você nunca foi o suficiente para ela. Você nunca vai ser o suficiente para ninguém. Eu gritei. As palavras, o olhar em seus olhos, a maneira como ela personificava tudo que minha esposa tinha dito e feito para me quebrar ao longo dos anos, era demais. Eu me lancei contra ela, empurrando-a com força. Eu não queria machucá-la. Eu só queria que ela parasse. Mas ela cambaleou para trás, tropeçando na borda da mesa de centro. O corpo dela bateu no vidro e eu estava ali, congelado de horror, enquanto ela ficava imóvel no chão, com sangue se acumulando ao redor dela. O que foi que eu fiz? Eu pensei comigo mesmo. Corri até ela, mas ela não se movia mais. O sangue estava por toda parte, brilhando sob as luzes do motel. Eu não sabia o que fazer. A minha mente estava girando fora de controle. Em uma névoa, eu a arrastei para o banheiro, deitando seu corpo na banheira. Minhas mãos tremiam enquanto eu enxugava o suor da minha testa. Por um momento, pensei em ir embora e deixá-la para a equipe de limpeza encontrar. Eu não conseguia pensar direito, não conseguia me concentrar. Eu precisava de ajuda, então peguei meu telefone e liguei para a polícia. Houve um acidente. Tem uma pessoa ferida. A polícia chegou rapidamente, mais rápido do que eu esperava. Eu os levei para o banheiro, tentando acalmar o meu coração acelerado. Eu estava tremendo quando abri a porta para mostrar o corpo a eles. Minha mente já passando por todos os cenários possíveis. Mas quando puxei a cortina do chuveiro, não havia sangue. Em vez disso, na banheira, estava um manequim deitado ali com seus olhos vidrados, olhando para mim. Seus membros torcidos e rígidos. Senti meu estômago doer. Presos em seu peito e membros estavam todos os cartões que eu tinha dado a Gabriela. Você me faz sentir segura. Eu te amo. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Os policiais me encararam, confusos, mas eu não conseguia dizer nada. Não conseguia explicar. A sala girou enquanto eu afundava no chão, ofegante. Eu tinha imaginado tudo, ou tudo tinha sido parte de algum jogo doentio. Enquanto eu me encostava na parede, recuperando o fôlego, minha visão turva pelo pânico e exaustão, notei que um dos cartões presos ao manequim não era como os outros. A caligrafia era diferente, mais nítida e mais chamativa. Meu estômago deu um nó quando li as palavras. Sorria, estou observando você. Assinado, sua amada esposa. O sangue nas minhas veias congelou. Meu olhar disparou ao redor da sala. Eu não tinha notado antes, mas, escondidas discretamente nos cantos superiores do banheiro, havia pequenas luzes vermelhas piscando. Câmeras. Corri de volta para a sala principal, examinando-a freneticamente. Com certeza, havia mais. Uma atrás do espelho, outra disfarçada como parte do detector de fumaça. Eu me senti mal. Ela estava me observando aqui, neste quarto de motel. Ela tinha visto tudo, cada momento íntimo,
cada colapso, cada encontro distorcido com Gabriela. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Meu peito batia forte de fúria e descrença. Eu tinha que confrontar a minha esposa. Essa coisa que ela havia orquestrado não era apenas sobre o nosso casamento. Era algo muito, muito mais sombrio. Dirigi até o trabalho dela, minhas mãos segurando o volante. Quando cheguei na universidade, entrei no prédio onde ela dava aula, sem me importar com os olhares ou sussurros enquanto eu abria caminho em direção ao auditório. Meu coração batia mais forte a cada passo. Eu não conseguia pensar direito. Eu não conseguia me concentrar em nada, exceto em chegar até ela. Abri as portas da sala de aula dela. A sala estava cheia de estudantes, todas mulheres. E lá na frente, no centro, sentada com postura perfeita, estava Gabriela. Mas ela não era qualquer estudante. Ela estava sentada na frente como uma aluna premiada, totalmente absorta no que estava acontecendo na tela do projetor. Eu levei um momento para registrar o que estava vendo. Na tela, havia vídeos meus, de nós. Cada momento humilhante e íntimo do nosso casamento, passando na tela. Meu coração afundou quando vi flashes de nossas discussões, os anos sem amor, e então, as noites que passei com Gabriela. Minha esposa estava na frente da sala, impecavelmente vestida como sempre, seus olhos frios brilhando de satisfação. Ela pausou o vídeo e se virou para mim com um sorriso que me deu arrepios na espinha. A classe inteira se virou para me encarar também. "Bem-vindo, querido", ela disse. "Eu não esperava você tão cedo, mas é um momento perfeito para uma demonstração." O que é isso?" Eu rosnei. Ela gesticulou para a tela casualmente, como se estivesse explicando um estudo de caso. "Isso, meu querido, é o ápice de anos de trabalho. É um mergulho profundo na psique masculina, especificamente no ego masculino frágil e na masculinidade tóxica." Ela sorriu, mas não havia calor nele, apenas malícia. E você, meu amor, foi o objeto de estudo perfeito. A sala estava cheia de murmúrios de concordância das alunas. Algumas tomaram notas. Os olhos de Gabriela se fixaram nos meus, mas não eram mais suaves ou convidativos. Eram frios, cúmplices dessa farsa distorcida. "Você armou tudo isso? As câmeras, os cartões? Gabriela?" Minha esposa inclinou a cabeça, seu sorriso se alargando. "Claro, cada parte da sua vida, seu casamento, sua infidelidade. Eu cuidei de tudo. Eu precisava te quebrar, remover cada falsa camada de autoestima até que apenas a verdade permanecesse. Era disso que se tratava esse experimento. Qual melhor maneira de entender o ponto de ruptura de um homem do que usar seus próprios desejos contra ele?" Eu tropecei para trás, a bile subindo na minha garganta. "Isso é doentio." Eu chorei. Eu senti como se fosse desmaiar. Cada detalhe íntimo da minha vida tinha sido exposto, dissecado e transformado em um estudo. Cada palavra, cada cartão, cada momento do meu desespero, tudo tinha sido para diversão dela, para pesquisa dela. As alunas estavam todas assistindo, algumas se divertindo, algumas intrigadas e outras olhando para mim como se eu não fosse nada mais que uma criatura patética sob seus pés. Eu não conseguia respirar. Meu mundo, como eu o conhecia, tinha se despedaçado. Minha esposa não era minha parceira. Ela tinha sido minha algoz, minha marionetista, e eu tinha dançado direto para as suas mãos. Tudo que eu pensava que controlava tinha sido orquestrado por ela, da maneira mais cruel e calculada. "Você é um monstro!" eu sussurrei, a minha voz tremendo. O sorriso da minha esposa se alargou. "Ah, não, querido. Eu não sou um monstro. Eu sou a cientista."